Bom, como todo personagem de Hollywood, o design do Pica-Pau foi sofrendo algumas mudanças com o passar do tempo. Na época do Pica-Pau Biruta, que é a primeira versão lá de 1940, o personagem aparentava ser mais amalucado e grotesco também, inclusive na aparência, para realçar toda essa caracterização grotesca do personagem. Acredito que seja uma forma que o Walter Lentz encontrou assim de passar todo esse lance assim do Pica-Pau, sabe? Essa parte biruta e maluca do personagem. O, o personagem era vesgo e possuía um dente no bico, com umas cavidades nasais. Sua barriga era vermelha, seus olhos verdes e também possuía penugens brancas ao redor do pescoço e entre as pernas, além das pernas coloridas na cauda, na coloração verde água. Agora, o desenho animado O Barbeiro de Sevilha, The Barber of Seville, no, no original, apresentou um novo visual para o Pica-Pau, que é onde o desenho era feito pelo animador Emery Hawkins e que foi usado até o final dos anos 40, que ele tinha aquela aparência das penas azul escura, o peito já era branco, ele usava as famosas luvas, tinha a penagem ainda do cabelo vermelho para trás, uma penagem branca em volta do pescoço, e ele tinha os olhos azuis. Agora, os pés e a perna dele, por exemplo, não era toda amarela, com umas linhas em volta, assim, igual era na versão biruta. Agora, as pernas dele são com penagens azuis e só os pés eram amarelos. Agora, nos anos 50, sua aparência era mais simplificada, sua estrutura corporal diminuiu, seu olhar amalucado foi substituído por expressões mais lúcidas, sua barriga passou a ser branca também, tipo, coisa que eu já citei na outra versão do Pica-Pau depois do Biruta, que nessa que passou a ser branca, e nessa nova versão dos anos 50 também era branca. Vale a pena destacar que nos anos 50 só o Pica-Pau teve duas mudanças. A primeira aí tinha as penas azul claro, o cabelo para frente, ao invés de ser para trás, e os olhos dele voltaram a ser verdes. E as penas da cauda, já desde a segunda versão, passaram a ser azul. Só que nessa versão nova ele tá com as penas azul claro, né? Tipo, é onde as penas dele começaram a ganhar um tom mais claro. E depois ele ganhou outra versão que se perpetuou até os anos 70, que é a dele com os olhos negros, ao invés de ser verde. E teve uma versão não muito diferente dos anos 70 até os anos 90, que não é tão diferente dessas últimas que eu citei. E outra coisa a respeito do Pica-Pau é que a partir da segunda versão também, ele ganhou as famosas luvas brancas, assim como o Mickey, por exemplo, que era mascote da Disney. Ainda é, no caso, né? E, e em 1999 até 2002, o Pica-Pau voltou com um novo Pica-Pau, com os olhos verdes, o topete virado para trás novamente, assim como as primeiras versões, mas fora isso, preservou as características da sua última versão, que no caso com as luvas, as penas azul claro e os olhos verdes, enfim, é tipo mantendo as características semelhantes às das versões anteriores. Eu gosto de pensar assim, eu visualizo como se fosse uma mistura entre a primeira versão, por exemplo, que apesar de ser a mais diferente de todas, tinha os olhos verdes e o topete para trás, e essa versão de 99 também tem, e ela mistura também a da terceira versão com a plumagem em azul claro, a barriga com peitoral branco, as penas em volta do pescoço branca e as pernas também com a plumagem azul ali, as caudas em azul também
e só os pés amarelos, usando luvas e tal. Enfim, o engraçado dessa versão aí, que eu sempre estranhei quando assistia na televisão, é que essa versão do Pica-Pau ele não voa. Tipo, dificilmente, ou tipo, nunca, na verdade, a gente via ele voando como uma ave, pica-pau, sabe? Tipo, como um pássaro. E é bem preguiçoso e morava numa casa. E essa é a versão assim que eu mais gosto de certa forma, porque deu espaço a vários outros personagens que apareciam muito pouco nas versões anteriores. Por exemplo, o Knockhead e a Splinter ganhavam episódios solos. A Winnie Pica-Pau também, que eu acho que é uma personagem nova dessa série, ganhou tipo mais aparições ali, até episódios solos também, assim como o Chili Willy, ou como ele é conhecido aqui no Brasil como Picolino, também tinha sua cota de episódios. E o Pica-Pau, lógico, que é o astro principal dessa animação. Ela dava muito mais espaço também para personagens como o Leôncio, a Minnie, o Zé Curubu e também tinha o seu parceiro, o Twik, que começou a aparecer nessa versão também. E entre outros personagens aí do universo do Pica-Pau, inseriu alguns novos e alguns velhos também com design retrabalhado. E eu curto muito essa série aí, porque ela é muito divertida, engraçada, e o Pica-Pau, de certa forma, com relação às séries anteriores, ele aqui é um pouco menos irritante, porque as versões antigas do Pica-Pau é mais irritante, sabe? E, inclusive, a segunda versão eu acho que era a que mais perdia no final justamente por isso. E inclusive em 1944, o desenho Doido da Praia, The Beach Nut, em inglês, apareceu um personagem de grande importância na carreira do Pica-Pau, o seu arquirrival de longa data, Wally Wurus. Nome também é dito na dublagem brasileira aqui no Brasil, mas aqui no Brasil é conhecido como Leôncio. Inclusive em 1944, no desenho O Doido da Praia, The Beach Nut, que já era a segunda versão do Pica-Pau, apareceu um personagem de grande importância na carreira do Pica-Pau, o seu rival de longa data, Leôncio. Wally Wurus, também dito algumas vezes na dublagem e como ele é conhecido lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil é conhecido como Leôncio. Inclusive, é, tiraram bastante sarro em Dragon Ball Super do personagem Topo, chamando ele de Leôncio, porque o personagem, de certa forma, se parece com o Leôncio. Tem um bigode lá, a estrutura também e tal, enfim. Não, fora o bigode, não tem muitas semelhanças, não, pelo menos na minha opinião. E aqui eu encerro o tópico 2 e dou início ao tópico 3, que eu vou abordar sobre a risada do Pica-Pau. Tópico 3: a risada.